A União Africana junta-se ao G20, um reconhecimento poderoso de um continente com mais de 1 bilhão de habitantes. A decisão das 20 principais economias do mundo de admitir a União Africana como membro permanente é um reconhecimento poderoso de África, uma vez que os seus mais de 50 países procuraram um papel mais importante na cena global. O grupo G20 das principais economias do mundo dá boas-vindas à União Africana como membro permanente, um reconhecimento que exalta o continente. Mas será que é isso? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou no ano de 2021 à adesão permanente da União Africana, dizendo que demorou muito para acontecer. Mas será que a adesão da África a esse grupo é um bom negócio? Vamos juntos analisar esse fato. Subscreva-se ao canal. História do G20. O Grupo dos 20, ou G20, foi fundado em 1999, após a crise financeira de 1997 a 1998. Foi então um fórum informal para os ministros das finanças e chefes dos bancos centrais das mais importantes economias industrializadas e em desenvolvimento discutirem questões relacionadas com a economia e finanças globais. Por outras palavras, um grupo de países formou um agrupamento econômico após a crise financeira asiática em 99, com o entendimento de que tais crises já podiam ser contidas dentro das fronteiras de uma nação e exigiam uma melhor cooperação econômica mundial. Durante a década seguinte, o Grupo dos 20 foi elevado ao nível dos chefes de Estado ou governo na sequência da crise financeira global e acabou por ser designado o principal fórum para a cooperação econômica internacional. Apenas os chefes do Tesouro reuniram-se como parte do Grupo G20 nos primeiros anos. No entanto, os chefes de todos os países membros decidiram mais tarde reunir-se uma vez por ano para a Cimeira de Líderes após a crise financeira global de 2008. Primeiras interações com a África. A África apareceu na agenda do G20 em 2010, quando o G20 criou um grupo de trabalho de desenvolvimento permanente e adotou o Consenso de Desenvolvimento de Seul para o crescimento partilhado, um quadro para o crescimento econômico baseado no desenvolvimento do setor privado e em parcerias iguais entre países de baixo rendimento e doadores. O interesse do G20 em África aumentou em 2014, quando a epidemia do ébola varreu a África Ocidental. O G20 prometeu criar capacidade para prevenir, detectar, notificar precocemente e responder rapidamente a doenças infecciosas como o ébola. Outras iniciativas, como o compromisso de 2016 de apoiar a industrialização em África, indicam um interesse crescente na região. Apesar da crescente atenção às questões africanas no G20, foram tomadas medidas insuficientes para integrar os pontos de vista africanos no fórum. A África do Sul era o único país africano com o assento permanente à mesa e dificilmente poderia falar por todo o continente africano. No esforço para incluir mais perspectivas africanas, o Estatuto de Observador foi concedido ao presidente da União Africana e a um representante do Comitê de Coordenação dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana e da nova Parceria Econômica para o Desenvolvimento de África em 2010. No entanto, a sua participação limitava-se às cimeiras propriamente ditas e não se estendia às reuniões preparatórias e aos grupos de trabalho, onde eram realizadas a maior parte dos trabalhos substantivos, mas isso mudou em 2023.
A adesão permanente da África ao G20. A adesão permanente ao G20 assinala a ascensão de um continente cuja população jovem de 1,3 bilhões de habitantes deverá duplicar até 2050 e representar um quarto da população de todo o planeta. Os 55 Estados-membros da União Africana, que incluem o disputado Saara Ocidental, têm pressionado por papéis significativos nos organismos globais que há muito tempo representam uma ordem desvencida após a Segunda Guerra Mundial, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Querem também reformas num sistema financeiro global, incluindo o Banco Mundial e outras entidades, que obrigue os países africanos a pagar mais do que outros para pedir dinheiro emprestado, agravando a sua dívida. A África está cada vez mais cortejando o investimento e o interesse político de uma nova geração de potências globais, para além dos Estados Unidos e dos antigos colonizadores europeus do continente. A China é o maior parceiro comercial da África e um dos seus maiores credores. A Rússia é o seu principal fornecedor de armas. As nações do Golfo tornam-se alguns dos maiores investidores do continente. A maior base militar e embaixada da Turquia no exterior estão na Somália. Israel e Irão estão a aumentar o seu alcance em busca de parceiros. Os líderes africanos desafiaram impacientemente o enquadramento do continente como uma vítima passiva da guerra, do extremismo, da fome e da catástrofe, que é pressionado a tomar um lado ou outro entre as potências globais. Alguns preferiram ser intermediários, como demonstram os esforços de paz africanos após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O significado da adesão africana ao G20. A concessão da adesão da União Africana ao G20 é um passo que reconhece o continente como uma potência global em si. Com a adesão plena ao G20, a União Africana pode representar um continente que alberga a maior zona de comércio livre do mundo. É também extremamente rico em recursos do que o mundo necessita para combater as alterações climáticas, para as quais a África menos contribui, mas é o mais afetado. O continente africano possui 60% dos ativos mundiais de energia renovável e mais de 30% dos minérios essenciais para tecnologias renováveis e de baixo carbono. Só o Congo possui quase metade do cobalto mundial, um metal essencial para baterias de íons de lítio, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Econômico de África, divulgado no mês de agosto. Os líderes africanos estão cansados de ver estrangeiros levarem os recursos do continente para processamento e lucros para outros lugares e querem mais desenvolvimento industrial mais perto de casa para beneficiar as suas economias. A reunião em Nairobi terminou com um apelo a um tratamento mais justo por parte das instituições financeiras. A entrega dos 100 mil milhões de dólares por ano há muito prometida pelos países ricos em financiamento climático para as nações em desenvolvimento e um imposto global sobre os combustíveis fósseis. Encontrar uma posição comum entre os Estados-membros da União Africana, desde as potências econômicas da Nigéria e da Etiópia até algumas das nações mais pobres do mundo, pode ser um desafio. A própria União Africana há muito que é cobrada por alguns países africanos a ser mais energética nas suas respostas a golpes de Estado e outras crises. A presidência rotativa do órgão, que muda anualmente, também prejudica a consistência, mas a África terá de falar uma só voz se quiser influenciar a tomada de decisões do G20, disse Ibrahim Hassani, antigo primeiro-ministro do Níger. Mas o que você acha dessa situação? A União Africana entrou para mais um grupo
Aliás, nós sabemos que os países africanos às vezes entram de forma individual para grupos, mas dessa vez a União Africana, representando os 55 países da África, aderiu ao G20. Nós já falamos da OTAN, já falamos dos BRICS, hoje nós falamos do G20. Mais um grupo de países economicamente poderosos que chamam a África para fazer parte do seu grupo. Entendam, a África é o continente que detém as maiores reservas de recursos naturais em todo o planeta. Será que esse interesse repentino, não tão repentino assim, mas esse interesse em relação ao continente desses grupos, não é uma forma também de usurpar esses recursos? O que você acha? Eu aqui apenas coloco provocações para ouvir as vossas respostas. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.